dia a todos, bem-vindos à Branch. Hoje nós temos mais um evento e esse evento é um assunto que desde o final do ano passado, em geral de proteção de dados, vem nos preocupando, vem nos deixando alertas e, pelo que vocês podem perceber, o próprio mercado. São desde fevereiro, muitas instituições têm feito repetitivamente abordado esse tema, alguns de maneira mais ampla, outros de setores específicos. E hoje nós temos a grande satisfação de ter conosco aqui nossos parceiros, o Dr. Neto, que vai nos apresentar um tema específico para a saúde. E também lembrá-los que no próximo dia 13 de maio acontecerá o nosso congresso jurídico, por isso o Dr. Neto também é nosso patrocinador e colaborador. A doutora Teira, inclusive, vai participar de uma mediação com o doutor Luciano Tim e com o governo TNS, presidente TNS. Então, nossa intenção, tanto nesses workshops, palestras, seminários, quanto no desenvolvimento da Universidade Corporativa Abrange, nos cursos de pós-graduação, é cada vez mais informar, cada vez mais fazer disseminação do conhecimento, cada vez mais equalizar as informações, porque inevitavelmente esse ano foge um pouco do nosso controle, mas esse ano é um ano de muitas alterações. Será um ano de alterações, será um ano em que medidas provisórias terão suas vigências ou esgotadas ou transformadas em leis. Temos projetos de leis, uma fartura enorme no cenário de Brasília. Então, de tédio, ninguém vai passar aqui esse ano, vai ter muito agito, muita consideração a ser feita e não há outra situação. Tudo isso resulta em situações administrativas novas, resulta em dificuldade do nosso setor extremamente regulado em se adequar de maneira muito rápida. Então, é nisso que a Abrange procura atender os nossos associados. A agilidade não é uma opção, é uma obrigação. Então, esse é o nosso cenário para 2019. A adequação das nossas empresas, a adequação dos nossos associados, a adequação da própria instituição Abrange, ela se faz necessária a partir do momento que é um setor que não tem, em alguns momentos não existe muito tempo para se adequar. São normas, são prazos legais, prazos de regulação, que tem que ser cumpridos e ponto. A gente acompanha aqui diariamente a situação de algumas operadoras que são mais próximas, que nos utilizam mais em termos de ferramentas, e a gente vê em alguns momentos a urgência que se faz sem um ferramental adequado. E volto a lembrar, a associação, o sindicato Sinog, Sinange, a UCA e a Abrange está aqui para auxiliar nossos associados. Então, por favor, nos demandem. Nosso corpo jurídico, especificamente com a doutora Simone, a doutora Ana Paula, a doutora Laís, nosso corpo jurídico está aqui à disposição de vocês, então, por favor, nos demandem. Nossa função é essa. Então, hoje nós começaremos com um painel em que a doutora Teira Demarque apresentará em conjunto com... vai ter um debate posterior, né? No momento do debate teremos abertura de perguntas, vocês participarem bastante. E espero que vocês tenham um ótimo evento. E, por favor, novamente, nos demandem, estamos aqui para atender vocês. Doutora Demarque, por favor. Bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui, Vassos. Obrigada pelo convite, pela parceria. Uma enorme satisfação poder atender uma demanda que parece que vem das associadas da Abrange, e nós hoje vamos focar especificamente na Lei de Proteção de Dados, Geral de Proteção de Dados, focar na área de saúde, que é de interesse de todos vocês, e para isso eu gostaria de contar com a participação do nosso time de Pinheiro Neto Advogados. Eu não estou aqui sozinha, acho que é importante colocar isso para vocês. Estou aqui com a Lidiane, que trabalha comigo, que é da minha equipe. Eu sou responsável pela área de saúde suplementar no escritório. Vocês devem, inclusive, ter recebido um folder do nosso escritório
É um folder que acabou de sair do forno, a gente está muito orgulhoso de lançá-lo, demonstrando a nossa expertise na área de saúde suplementar, focando nas questões relacionadas à ANS, e a nossa parte de Anvisa, que é a responsabilidade de uma outra sócia minha, Angela Kung. Então, como tem muita sinergia nessas áreas, a gente criou esse folder, que é justamente para vocês terem uma noção melhor dos serviços que nós prestamos. E claro que a gente está aqui também com o nosso time de tecnologia, que é dedicado exclusivamente a essa questão da LGPD no escritório. A Larissa Gambi, desculpe, o sobrenome é complicado, que está aqui também para contribuir com isso. E o Marcel, que também está aqui, que é nosso consultor e tem uma expertise de mercado maravilhosa, que ele veio do Google, ele pode contar por si. Vocês se juntam a mim aqui, gente, por favor? Os três. Larissa, Lidiane e Marcel. Como o Lasco já adiantou, a gente vai fazer uma agenda. A nossa ideia é fazer uma apresentação de 1 hora, compartilhada aqui com todos que estão aqui comigo. E então eu vou passar a palavra. E nessa apresentação a gente imagina que a gente vai passar por algumas questões sobre as quais vocês tenham dúvidas. Mas a ideia é que a gente tenha um coffee break e aí a gente passe para a área de debates. A doutora Ana Paula, que está aqui, diretora jurídica da Quercus, vai participar, e a doutora Thay, que vai se juntar a nós, que é da ANIL. Ela também vai se juntar a nós daqui a pouco. Então vamos passar para a nossa parte da apresentação. Marcelo, acho que começa com você, por favor. Gente, bom dia. Obrigado por receber a gente aqui. A ideia é dar um panorama aí da Lei Geral de Proteção de Dados e depois focar especificamente nas áreas de saúde. Imagino que muitos de vocês já estejam razoavelmente familiarizados com o assunto, mas a ideia é fazer uma breve introdução para colocar mais ou menos todo mundo aí na mesma página. Me apresentando, então, complementando o que a doutora Pedro já mencionou, eu sou Marcel Leonardi, me juntei ao Pinheiro Neto em setembro do ano passado, passei os últimos 8 anos no Google, onde era diretor de Relações Institucionais. Então, trabalhei muito intensamente, tanto no Marco Civil da Internet, quanto na elaboração aí da Lei Geral de Proteção de Dados. Não sou necessariamente o culpado pelos problemas da lei, né? Mas acompanhei de perto porque que a legislação foi redigida dessa ou daquela maneira. E acho que esse é um ponto interessante, ainda mais agora que nós temos a medida provisória que está sendo tramitando no Congresso, e é um momento que é interessante de observar que tipo de alterações podem ser introduzidas, como é que isso vai acontecer. Por que a lei, então, é tão abrangente e por que ela acaba sendo tão relevante? Primeiro, o prazo, né? Todo mundo se preocupa aí, quando passa a valer. Mantida a medida provisória 869 como se espera, nós estamos falando de um prazo que é de agosto de 2020. Originalmente era fevereiro de 2020, acrescentaram-se aí mais 6 meses, passa a valer em agosto de 2020. Alguém está passando isso? Ah, desculpa. Então, acho que grande ponto a entender é que a legislação ela não tem um aspecto setorial, ela tem um aspecto geral. Inclusive o nome, Lei Geral de Proteção de Dados, tem a ver com a abrangência da lei. Ela afeta todos os setores, todas as atividades econômicas, por isso que a gente está aqui falando com vocês da área de saúde, mas isso se aplica a varejo, tecnologia, aviação, o que vocês imaginarem aí tem esse tipo de impacto. E por que a lei é tão abrangente, né? Justamente porque ela traz conceitos bastante amplos, né? O conceito de dado pessoal que a lei traz, ele é grande. Ele engloba todo tipo de informação que permita a identificação de alguém, como aquela informação que claramente já identifica alguém. Isso que a lei chama de dado pessoal identificado ou identificado. Então, se eu perguntar para vocês o que é dado pessoal, você provavelmente vai dizer RG, CPF, endereço, telefone, nome completo, esse tipo de coisa. Mas a lei também engloba como dado pessoal elementos adicionais de informação que permitem a identificação de alguém. Por exemplo, você está falando aí de dispositivos eletrônicos que a gente usa, que tem a localização geográfica, o endereço IP da conexão que você usa, que é atrelado ao seu nome de usuário, que por sua vez é atrelado a uma conta sua, todo o seu histórico de transações, seu histórico médico, etc, etc, tudo isso, quando atrelado a uma pessoa identificada, é considerado de uma maneira ampla como dado pessoal. A lei também define, né, o dado pessoal em categoria de dado anonimizado, né? Ou seja, você também está falando de um dado que passou por um processo de anonimização. Então, quando você não sabe, por exemplo, o nome de um paciente, você retirou elementos de identificação que permitiriam saber quem ele era, mas tem que tomar um cuidado grande com isso, porque às vezes a simples remoção do nome não basta. Basta pensar em gente que tem doenças raras e que tem uma cidade razoavelmente pequena, você consegue facilmente identificar quem seria, mesmo tendo removido esses elementos de identificação.
Então tem que tomar uma certa cautela, porque muita gente pensa que não trata dados pessoais, mas dados pessoais é um amálgama muito grande aí de informações. Acho que um exemplo mais concreto que eu tive nos meus tempos de Google foi em 2012, quando um sujeito parou o carro em frente a um determinado endereço lá na Inglaterra, e o Street View passou. Você deve lembrar que o Street View borra o rosto das pessoas e a placa do veículo, e aí a placa do veículo foi borrada e tudo mais, mas o sujeito, por ser colecionador, por gostar de carro, tinha uma calota colorida nas rodas dele. Foi assim que a esposa descobriu que ele estava traindo ela com a melhor amiga, que era em frente da onde o veículo estava estacionado. Ninguém diria que uma calota colorida é dado pessoal, mas naquele contexto permitiu a identificação do sujeito. Então é assim que eu quero que vocês lembrem do conceito de dado pessoal, de uma maneira bastante ampla, que engloba quase todo tipo de informação que pode identificar alguém. E claro, se esse é seu estilo de vida, usa táxi e paga em dinheiro. Não se aplica a legislação para dados de pessoa jurídica. CNPJ, esse tipo de coisa, isso está fora do âmbito da legislação. Então, quando a gente fala de dados pessoais, nós estamos falando de titulares, e os titulares são sempre pessoas físicas, só para deixar claro do que nós estamos falando aqui. Óbvio que também inclui dados, como está mencionado ali, clientes, empregados, prestadores de serviço, e de novo, é por isso que a lei é tão abrangente, né? Mesmo uma mineradora de bauxita no interior do país, que não tem relação nenhuma com pessoas físicas de vender produto, obviamente ela tem empregados. E se ela tem empregados, ela trata dados pessoais. Então, só para lembrar desse contexto, por que a lei então é tão abrangente. O conceito de tratamento é outro conceito muito abrangente da legislação. O que é tratamento? Basicamente, toda e qualquer atividade que possa ser feita com dados pessoais. O jeito mais fácil de lembrar isso é que da coleta ao descarte da informação, incluindo o mero armazenamento, você está falando de operação de tratamento. Isso é importante porque tem gente que ainda associa a ideia de tratamento ao que você faz depois que você coletou os dados. E não, coleta já é uma operação de tratamento. Tratamento é como se fosse o gênero, tudo que você pode fazer são as espécies, né? Vamos colocar assim. E a lei dá vários exemplos, né? Aqui tem mencionados vários, né? Avaliação, eliminação, distribuição, recepção, classificação, coleta, tem vários verbos na legislação, mas a lei nem precisava ter dito isso, ela já fala, tratamento é toda operação que possa ser feita com dados pessoais, e aí dá essa sequência de exemplos. E é por isso que a lei é tão abrangente. Como ela regula o tratamento de dados pessoais, e dado pessoal é um conceito tão grande, a gente não falou ainda do dado pessoal sensível, que já vai ser abordado já, que é o que mais impacta, porque aí nós estamos falando de dados de saúde, né? Isso já vai ser devidamente explicado. E como o tratamento é esse conceito extremamente amplo, você acaba tendo um cenário em que a lei se aplica para muita coisa, né? Quer dizer, atividades do dia a dia, coisas que normalmente seriam corriqueiras, sim, ficam enquadradas como um tratamento de dados pessoais. Uma empresa que faz backup na nuvem, trata dados pessoais porque recebe dados desse cliente. Uma empresa que simplesmente coleta e repassa informações, trata dados pessoais. Alguém que simplesmente é um intermediário e faz a sua contabilidade de folha de pagamento, trata dados pessoais. Além de você próprio como controlador, ou seja, como quem decide o que vai fazer a respeito desses dados. Agora, o que a lei define em termos de quem faz o quê? Né? Quem são os agentes de tratamento, como a legislação chama, né? A gente tem a figura do controlador, a figura do operador e a figura do encarregado. Quem que é o controlador? O controlador é a definição que a lei dá a respeito da entidade, né, que decide a respeito de quais as finalidades e como o tratamento vai ser feito. É amplo assim. Ou seja, você tem um conjunto ali, uma base de dados com dados pessoais. Você decide, eu vou usar isso para tal coisa, eu vou fazer isso para outra finalidade, essa outra informação eu vou agregar, vou analisar. Você está tomando essas decisões? Você é o controlador desses dados pessoais. Isso é importante porque não é a definição de controlador do direito societário, a definição de controlador de outras legislações. A ideia é que o controlador seja quem de fato decide o que está fazendo com dados. Quem é o operador? O operador é quem, agindo de acordo com as instruções do controlador, efetua o tratamento de dados pessoais conforme as instruções que recebeu. Exemplo mais banal de lembrar. Uma empresa de contabilidade que roda uma folha de pagamento. A empresa que tem os empregados é a controladora, porque ela que decide o que faz com os dados desses empregados. Já a contabilidade vai receber essas informações e vai devolver, ela é só uma operadora. Agora, e não tem nada a ver com o contexto de operador de plano de saúde. Esse é outro ponto importante aqui. São conceitos bastante diferentes. O que acho que é interessante de constatar? É muito difícil ser só operador.
você normalmente tem que limitar o seu serviço a uma categoria em que você realmente só recebe o input de alguém, devolve um resultado e só segue essas instruções, não faz mais nada com isso. Então, quando a gente pensa em alguns exemplos práticos, né? Imaginem, sei lá, fugindo da área de saúde, imagine uma solução antifraude do e-commerce. Imagina que eu tenho uma loja de e-commerce, eu quero consultar uma empresa que vai dizer para mim, a chance dessa transação ser fraudulenta é de X%. Se eu contrato essa empresa, eu quero que eles analisem os dados e tomem a decisão para mim e me devolvam alguma coisa para dizer, bom, eu vou então verificar se faz sentido prosseguir com essa transação ou não. Vocês podem pensar, pareceria um operador, né? Mas não, é um controlador essa empresa intermediária. Por quê? Porque ela é que decide a maneira e a metodologia de como combinar esses dados e retornar um resultado para dizer se aquilo era uma fraude ou não era. Já um serviço de cloud, você simplesmente armazena dados numa nuvem, pode ser uma AWS, Google, Microsoft, qual que for. Essas empresas, elas não estão tomando decisões a respeito dos seus dados, elas simplesmente te prestam um serviço de nuvem. Então, nesse contexto, elas são só operadoras. Então, é essa que faz a distinção. E daí, qual que é a vantagem da distinção? Muito simples. Você é controlador, você está sujeito a uma série de direitos e obrigações, principalmente no sentido de atender demandas do titular de dados para fornecer informações de que dados você tem a respeito dele, apagar essas informações, fazer a portabilidade desses dados e uma série aí de outras questões. Perdão, esqueci de falar do encarregado. E o encarregado, quem que é? O encarregado é o nome, infelizmente, não muito chique, para Data Protection Officer, né? Inclusive, quem for nomeado, o famoso DPO, né? É mais fácil usar o cartão em inglês, porque é um pouquinho mais sexy, né? Do que dizer simplesmente eu sou encarregado. O que faz um encarregado? O que faz um DPO? Ele funciona como interface entre a autoridade de proteção de dados, que é quem de fato vai fazer a aplicação da legislação, vai fiscalizar, vai sancionar, vai educar o mercado, e os titulares de dados, as pessoas físicas, né? Que obviamente vão apresentar suas queixas, seus pedidos, etc, etc. E também um papel interno, no sentido de orientar a companhia a respeito de práticas de proteção de dados, etc, etc. Então, assim, a lei exige que todo controlador indique um DPO, um Data Protection Officer, mas provavelmente a autoridade vai dizer que isso se aplica só para empresas de certo porte, de certo volume, porque do jeito que a lei passou, literalmente toda empresa teria que ter um DPO, e não faz muito sentido aplicar esse raciocínio para empresas de pequeno porte, né, por motivos óbvios, né? Vamos ver como é que isso vai ficar. E aí, na parte de princípios e fundamentos, acho que é importante dizer o seguinte: a lei, ela traz todo um conceito de você precisar enquadrar um tratamento em bases legais, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, já focado no setor de vocês, mas a lei também fala em princípios. O que são esses princípios? É uma lógica pela qual todo tratamento de dados pessoais precisa obedecer a algumas situações da legislação para que ele seja considerado lícito, para que ele não seja visto como ilegal. Um dos princípios que tem, por exemplo, e aqui são vários, né, a gente separou os principais, a questão, por exemplo, ali na ponta, da finalidade. Ou seja, o seu tratamento tem um propósito legítimo, faz sentido o que você quer fazer com essas informações, ou é o famoso legal ter essas informações, nice to have, né? Vou acumular o máximo de dados, mas não sei muito bem o que eu vou fazer com isso. Então a lei exige que, teoricamente, todo tipo de tratamento tem uma finalidade. Pode até ser que, às vezes, o tratamento, a finalidade não seja óbvia no início. Às vezes você, principalmente em Big Data, né? Você junta uma série de informações e, eventualmente, consegue aí tirar alguns insights. Mas isso já é uma finalidade, você está descrevendo qual é o propósito. O que não dá são aqueles modelos antigos, né? De vamos juntar o máximo de dados possível e depois a gente vê se é útil para alguma coisa, a gente tenta adivinhar o que faz com eles. A gente tem que ter um plano um pouco melhor traçado. Adequação. Será que é compatível o tratamento que eu quero fazer com esses dados realmente tem a ver com a minha finalidade ou eu estou desvirtuando o que esse tratamento faria? Então essa é uma análise um pouco subjetiva, mas que a autoridade vai estar de olho. Quer dizer, eu quero fazer esse tratamento, eu tenho uma finalidade específica, mas a maneira que eu quero fazer isso, eu trato os dados de uma modalidade que não faz muito sentido para aquela finalidade. Isso vai ser observado. Necessidade, a ideia de limitação ao mínimo necessário para a finalidade. E isso a gente vê muito ainda em cadastros padrão, que às vezes se pede mais informação do que seria realmente necessário. A lei regula isso, dizendo é um princípio que você, na medida do possível, limite os dados ao mínimo necessário. Pensem, por exemplo, em quantas promoções comerciais já não participaram, que precisavam, tudo bem, seu nome, seu RG, seu CPF, de repente perguntava seu estado civil. Será que aquilo era relevante para a promoção ou era só para te colocar num perfil mais específico, casado, solteiro, etc, etc. Uma vez eu fui dar uma aula numa universidade específica que me mandou um cadastro específico e perguntava, entre outras coisas, meu tipo sanguíneo.
E eu falei, bom, claramente é um cadastro padrão, porque não faz sentido perguntar, ou então a plateia é tão hostil que eu vou precisar de uma transfusão na hora que terminar a minha palestra aqui, você nunca sabe, né? Mas correu tudo bem. Livre acesso, a ideia de consulta facilitada e gratuita. Esse talvez seja um desafio em termos de sistemas para muitas empresas. Muitas empresas ainda não têm um sistema rodando que possa atender a demandas rápidas para informar os titulares todos os dados pessoais que têm de maneira estruturada, organizada, mas a lei exige que isso seja criado. E a questão da qualidade, que é justamente a relevância, se o dado está atualizado, corrigido, etc, etc, que é uma faca de dois gumes. É tanto um direito do titular exigir atualize meus dados, quanto é um benefício para as empresas no sentido, bom, eu preciso manter essa base atualizada, então eu posso enriquecer a minha base, eu posso coletar mais informações, eu vou manter esses dados atualizados. Outros princípios que nós temos igualmente importantes são transparência. E vocês me perguntarem qual que eu acreditaria que a autoridade vai estar prestando mais atenção. De longe é a transparência. Qual que é a ideia por trás do princípio da transparência? Tudo que se faz com os dados pessoais precisa ser informado, documentado, detalhado. Ou seja, algumas coisas vão ser internas, num procedimento muito parecido com normas de compliance, outros vão ser muito mais parecidos com eu preciso deixar público as minhas práticas de proteção de dados, não a ponto de revelar segredos de negócio, o que eu faço com a inteligência dessas informações, mas deixar bastante claro, de maneira inteligível, que tipo de tratamento eu faço, quais as minhas finalidades, esse tipo de coisa. Então esse é um ponto que vai pegar bastante, né? Tem muitas situações assim que isso acontece. Meu ex-empregador, o Google, por exemplo, foi multado tem um mês pela autoridade francesa de proteção de dados, porque eles entenderam que a maneira como o Google obtinha o consentimento não era suficientemente clara, não atendia os princípios da transparência, porque estava esparramado em muitas telas, em documentos confusos, etc, etc. Então é um critério subjetivo que tem consequências práticas, sim. A gente não está diante de uma abstração simplesmente para dizer como é que vai funcionar, precisa funcionar. Segurança, isso é uma questão que envolve tanto TI como essa adequação jurídica, saber se as medidas que são adotadas, obviamente, protegem os dados, e aqui é um ponto importante desmistificar. Tem gente que ouve pela primeira vez a expressão proteção de dados pessoais e pensa que nós estamos falando só de cybersecurity, ou de proteção no sentido de data privacy, né, de você manter os dados seguros. E é muito além disso, né, nós estamos falando de todo um sistema jurídico que cria hipóteses legais em que esses dados podem ou não podem ser tratados, em que circunstâncias, etc, etc. Prevenção, vai dentro da mesma lógica, né, de você saber que medidas internas estão sendo adotadas para você conseguir mitigar prejuízos. Isso, gente, de novo, é importante que seja bastante documentado, mesma lógica de compliance. Google, todo santo novembro, tinha Privacy Week. O pessoal da Copa, o CEO, tinha um treinamento incrível sobre proteção de dados, você tinha que gastar 2 horas do seu tempo toda semana, que você precisava ter lá o refresh e lembrar de como isso funcionava. Tudo isso era documentado, quem tinha feito, quem não tinha feito, tinha lá incentivos e punições, né, como você fazia ou deixava de fazer, dentro de uma lógica de que queremos demonstrar que estamos em conformidade. Então esse é um ponto que a lei passa a exigir também. Não discriminação, que é a impossibilidade de tratamento para fins discriminatórios, abusivos ou ilícitos. E aqui vamos separar a ideia de discriminatório não no sentido de engenharia, de discriminar no sentido de diferenciar. Claro que tratamento de dados diferencia situações de pessoas diferentes. Nós estamos falando de situações ilícitas e abusivas. Desde, por exemplo, cenários em que o tratamento de dados revela alguma informação que poderia ter um potencial discriminatório, até situações em que o tratamento é claramente abusivo. Você tem uma finalidade declarada e usa para uma outra finalidade, não informa ninguém, e você simplesmente chega num resultado sem que a lei te permitisse. Então esse é um ponto importante. E por fim, a questão de responsabilidade, que aqui não é entendido a responsabilidade no sentido de responsabilidade civil, liability, responsabilidade no sentido responsibility mesmo, né? De você, mais de uma vez, adotar medidas, demonstrar que é capaz de cumprir com a legislação, etc, etc. Então é interessante porque a lei tem tanto um aspecto de conformidade externa, no sentido de o quanto que a autoridade vai fiscalizar aquilo que publicamente ela enxerga, a sua operação no dia a dia, quanto o que você faz internamente em termos de demonstração e programas de governança, que nós vamos falar mais adiante. E aí eu devolvo a palavra para a Teira, você, né? Para falar um pouquinho aí sim da Lei de Proteção de Dados nos aspectos específicos do setor de saúde, começando aí pela questão dos dados sensíveis. Passando então para a questão dos dados sensíveis, a própria lei indica categorias de dados sensíveis
de várias naturezas, e a gente vai focar especificamente na questão da saúde. Primeiramente, eu acho que é importante a gente destacar a experiência estrangeira que a gente tem. Então, como a gente pode ver aqui, nos Estados Unidos, você deve ter ouvido falar do HIPAA, Health Insurance Portability and Accountancy Act, que já prevê uma proteção específica sobre dados de saúde, até com uma extensão, incluindo questão de dados financeiros, de pagamentos efetuados relacionados à assistência à saúde, mas um conceito de condições físicas ou mentais, ou seja, bastante amplo aqui a aplicação da HIPAA. E na Europa, o GDPR, que é General Data Protection Regulation, que também é o que inspirou, na verdade, o nosso sistema aqui no Brasil, mas também confere uma proteção bastante relevante aqui para questões da área de saúde. E então a nossa LGPD não tem especificamente o que é considerado dado de saúde. Então aqui a gente imagina que quando está a interpretação e aplicação da lei, muito provavelmente, embora a inspiração maior tenha sido o GDPR, que a gente tenha assim uma aplicação também, por analogia, dos princípios da HIPAA. Independentemente do conceito que venha a ser adotado, o fato é que a gente tem uma proteção diferenciada, né? E com todas essas questões aí principiológicas que foram colocadas pelo Marcel. Então é bastante importante ter isso em mente quando do tratamento de dados de saúde, que é o que acontece aqui no dia a dia de todo mundo que está aqui. E aí, qual é o desafio disso, especificamente para o setor de saúde? É justamente como a gente diz, no setor de saúde o nosso sistema é muito regulado e ele é muito complexo. Por quê? Porque a gente tem inúmeros participantes nesse setor. A gente tem as próprias operadoras que estão aqui representadas. Desculpa, não estou ouvindo. Eu achei que tivesse vindo uma pergunta, mas se tivermos um problema, você está gravando, né, Simone? Imagina. Eu achei que tivesse uma pergunta, então eu interrompi. O fato é, temos então aí as próprias operadoras aqui representadas, que obviamente são fundamentais para que aconteça essa assistência à saúde, que é regulada pela ANS, mas a gente tem os demais participantes dessa cadeia. Então a gente tem as próprias corretoras, que fazem aí a administradora de benefícios, muitas vezes como uma intermediação ainda complementar, muitas vezes bastante criticada, mas a gente tem as próprias contratantes dos planos de saúde e os fornecedores, os prestadores de serviços, e a gente tem aí os próprios beneficiários, claro, que também são os titulares dos dados pessoais, e a grande dificuldade, na verdade, é justamente a sucessão de troca, de compartilhamento de dados nessa cadeia de saúde suplementar. A gente sabe da interação que existe entre todos esses atores quando se trata da proteção de dados. Quer dizer, a gente tem os dados sendo compartilhados e usados, como esses dados serão protegidos. É isso que a lei pretende e determina que seja realizado. E é curioso porque o próprio Marcel colocou aqui que um dos principais princípios onde ele acha que a autoridade vai se atentar é a questão da transparência. A questão que a ANS também tem enfatizado muito, a transparência no setor, porque uma das maiores falhas no nosso setor, a gente sabe disso, é justamente a assimetria de informação. Então é curioso que a gente tem aí o princípio da transparência, a questão da assimetria de informação e, aparentemente, na contramão, a proteção de dados. Obviamente que eu não entendo que é na contramão. Acho que o objetivo maior aqui é dar uma maior segurança para aqueles que estão envolvidos no setor, mas, ao mesmo tempo, garantir todos aqueles princípios e direitos dos titulares desses dados, né? A questão da intimidade, da privacidade, da segurança da informação, que são princípios que se aplicam e são fundamentos aqui fundamentais para a proteção de dados. Então, tendo isso em vista, qual que é a avaliação do impacto da LGPD especificamente no setor de saúde suplementar? E aqui a gente traz, já pensando aqui no nosso setor, uma sequência de dados que podem ser utilizados e provavelmente são utilizados no dia a dia das operadoras. A gente tem os dados pessoais,
propriamente ditos, os dados sensíveis, especificamente a questão de saúde, dados de crianças e adolescentes, que também na lei tem um tratamento especial, sobretudo para conferir proteções aos menores no que diz respeito a quem vai representá-los e quem garante que eles possam, cujas informações deles possam não ser utilizadas. Então isso é bastante importante. A questão dos dados anonimizados, dos dados pseudo-anonimizados e o perfil comportamental. Então vejam a quantidade de dados que são em ambiente controlado e seguro. Essa é uma questão aqui que a Larissa e o Marcel podem tratar bastante, que a gente tem enfrentado em vários setores, inclusive também para operadoras. Quer dizer, quando o controlador tem a informação e quando ele mantém separadamente a informação, em que situações essa segregação, essa separação protege ou não? Eu acho que só para contar um caso que é interessante. Então, uma determinada empresa, ela tinha uma base de dados identificada. Então, tinha o nome da pessoa, tinha outros dados pessoais. O que ela queria? Ela queria tratar aqueles dados sem aplicação da lei. Para a lei não se aplicar, o dado precisava ser anonimizado. O que essa determinada empresa pensou? Bom, eu faço uma outra base de dados, num outro servidor, uma outra equipe cuidando dessa base de dados, e eu passo a trocar o nome Larissa por número 1, nome Marcel por número 2. E daí a pergunta é, quem estiver cuidando dessa segunda base de dados, eu posso dizer que isso é uma base anonimizada? E a verdade, a resposta correta é não. Por quê? Dentro da empresa, na hora que qualquer pessoa quiser fazer o match, né, das duas bases de dados, ela vai conseguir identificar quem é aquela determinada pessoa. Então, na hora que vocês estiverem nos seus processos de data mapping, às vezes os departamentos já falam, não, isso é dado anonimizado. O que vocês precisam realmente identificar é se é anonimizado na forma comum, dizer, dado anonimizado, ou na forma prevista da lei, que não dá para reidentificar aquela pessoa. Obrigada. E um outro tópico que vale a pena destacar dentro dessas informações do setor é a questão do perfil comportamental, porque também é uma situação em que a gente tenta identificar, principalmente nas questões de gestão de saúde, que tem sido muito discutidas, como identificar o perfil do beneficiário para tentar, com base nesse perfil, determinar se determinadas doenças crônicas, né, perfil para determinadas doenças crônicas, como que vai ser enfrentado isso, quer dizer, a coleta desses dados e a classificação desses dados para identificar dentro de uma determinada carteira, por exemplo, quais os perfis de doenças mais recorrentes, já tem aqui um tratamento, um perfil de dados que está sendo tratado também. Então aqui também a lei se aplica e é importante a gente ter isso em mente. A gente também pensou bastante aqui na aplicação desse dispositivo da lei, nos casos de aplicativos, de health techs. Na verdade, a gente tem aqueles aplicativos em que cada vez a gente sofre perguntas, recebe perguntas do tipo: quantas horas você dorme, quantos dias por semana você bebe, você fuma, você faz exercício físico, qual a sua alimentação, você come frutas, enfim. Então são várias questões que tentam traçar aqui um perfil comportamental do indivíduo, do titular, e isso na verdade pode ser utilizado, e nesses casos também a lei se aplica. Então, nessas várias modalidades de dados, a gente percebe que é importante enfatizar que esses dados todos pertencem ao titular, porque quando a gente olha para os agentes de tratamento, e a Larissa e o Marcel que estão mais no dia a dia aí, com diversas indústrias tratando disso, percebe que muitas vezes tem um equívoco, achando que essas informações pertenceriam supostamente ao controlador, quando na verdade esses dados são dos titulares. Então, quando esses dados então são tratados especificamente para a questão de saúde, observando todos os princípios e fundamentos que foram aqui colocados pelo Marcel, é importante que a gente tente entender dentro da operação da operadora qual o papel que ela exerce. Ela é operadora, ela é controladora, como que esses dados todos que nós acabamos de analisar são tratados dentro da companhia, né, para que isso possa ser encaminhado da melhor forma para se tornar conforme a legislação. E claro que para cada direito, para cada informação, para cada dado que você tem, existe uma contrapartida. Então, a gente quer as informações, os princípios que o Marcel colocou da necessidade, a gente precisa dessa informação ou ela não é necessária? Porque uma vez que ela se torna necessária, você utiliza, você passa a ter uma responsabilidade
pela proteção desse dado. Então é bastante importante olhar para a operação da operadora e identificar qual o motivo, qual a finalidade específica para aquela informação que está sendo guardada, para aquele dado. E é importante a gente ter em mente ainda a questão de que quando a gente olha para todo esse arcabouço que a gente tem hoje, da Lei de Proteção de Dados, da própria regulação da agência, que a Lidiane vai explorar aqui a seguir, especificamente na questão de proteção de dados, a ANS tem algumas normativas já que tratam dessas questões, mas a gente não pode esquecer do CFM. O CFM também tem causado bastante no setor, né? No que respeito, por exemplo, à telemedicina, como é que todos aqueles dados que serão utilizados na telemedicina serão protegidos. Tá certo que na própria lei, na própria resolução da CFM, tem previsão específica sobre a necessidade dessa proteção de dados. O CFM enfrentou aí a suspensão dessa normativa, dessa resolução, mas fato é, em algum momento isso, na prática, continua existindo. A gente sabe que na prática já é exercida essa questão, em muitas situações, principalmente para consultas, mas a gente tem que observar não só as questões do CFM, não só a Lei de Proteção de Dados, a regulação da agência, e tudo isso cria um arcabouço bastante difícil para a gente navegar aí nessa questão de proteção de dados. Eu citei aqui também a questão do sigilo médico. Claro, é fundamental que isso seja observado em todas as etapas do tratamento de dados no setor de saúde, e o prontuário digital, que também é um item bastante difícil, porque a gente sabe o número de pessoas, existem até estudos em determinadas operações de hospitais, quantas pessoas têm acesso a um prontuário digital, né? Então a gente tem esse desafio de realmente proteger esses dados dentro desse compartilhamento de dados que acontece no setor e é inevitável. Passando aqui para as bases legais para tratamento de dados, vou passar de novo para o Marcelo a palavra. Então, gente, a grande novidade que a legislação coloca, e talvez que seja um dos maiores desafios em termos de estruturar isso juridicamente, estrategicamente, é o seguinte: a legislação define, como a gente viu, dados pessoais de maneira bastante ampla, define tratamento de modo igualmente bastante amplo e diz o seguinte: todo tratamento tem que ser enquadrado em uma base legal. O que é a base legal? São as hipóteses expressamente previstas na lei pelas quais você pode efetuar o tratamento de dados. Para o setor de saúde, existem menos bases em dados de saúde do que existiria para os dados pessoais comuns, por assim dizer. E isso que é interessante de observar. Então aqui a gente tem já as bases legais previstas no sentido geral e no sentido setorial. A mais conhecida de todas de vocês, que é por onde eu começo, é o consentimento, autorização, né? Qual que é a ideia por trás do consentimento? Consentimento é quando eu, de fato, entendo com o que eu estou consentindo e quais são as finalidades com as quais eu concordei. A lei exige que o consentimento tenha 3 requisitos sempre. Primeiro, que ele seja livre, ou seja, é uma escolha real, eu tive a opção de fato, concordar com aquilo ou não. Exemplo prático. Autoridades europeias de proteção de dados têm entendido que, no âmbito das relações de trabalho, não existiria um consentimento livre, porque a subordinação entre empregado e empresa faz com que a pessoa até fique ciente de um termo que ela recebe, ela de fato não poderia concordar ou discordar daquilo. Daí significa que você não pode tratar dados de empregado? Claro que não. Você vai enquadrar isso numa outra base legal, como por exemplo a execução de contrato. Não aqui, porque aqui a gente está falando já dos dados de saúde especificamente, mas quando a gente fala das bases gerais. Então esse é um primeiro ponto. Consentimento, além de livre, tem que ser informado, que não é exatamente o consentimento informado da área médica, mas é o consentimento informado no sentido de eu preciso saber com clareza e de maneira objetiva e sintética com o que realmente eu estou concordando. Então aquelas práticas tradicionais de termos de uso, políticas de privacidade, que tenho certeza que vocês interessados no tema certamente leem com cuidado antes de acessar serviços online, né? Obviamente, o que isso acontece? Elas vão precisar ser redigidas de uma maneira um pouco mais clara, com objetivos concretos. Qual que é o padrão hoje em dia, né? Utilizaremos os seus dados para melhorar a sua experiência com os nossos produtos e serviços, ponto. Isso é um guarda-chuva gigantesco, né? Você coloca basicamente o que você quiser aí dentro. Então você precisa ter um pouco mais de clareza, dar exemplos mais concretos do que exatamente isso significa. Significa esgotar os exemplos, falar tudo o que você vai fazer com as informações, mas deixar um pouco mais óbvio para o titular de dados por que isso acontece. Então, além de ser consentimento precisar ser livre e informado,
ele normalmente, quando a gente está falando de dados pessoais comuns, precisa ser inequívoco. Para dados inequívoco no sentido de ele precisa ser demonstrado por qualquer meio de prova. Para dados de saúde, no entanto, a gente está diante de um cenário em que a lei é mais exigente, porque eles são considerados dados sensíveis, e exige o consentimento, além de todos esses requisitos que eu mencionei, que ele seja destacado, né? E isso a doutrina chama de consentimento expresso, ou seja, um ato formal, uma coisa que realmente você tem um meio de prova mais robusto para demonstrar que aquele consentimento foi dado e sempre atrelado a finalidades específicas. Isso é particularmente importante porque a exigência do consentimento torna, às vezes, ele difícil de ser utilizado como base legal padrão. E é interessante porque, até hoje, o mercado, até por ausência de uma lei como essa, sempre trabalhou com a ideia de eu criar um contrato enorme, colocar tudo que eu faço com as informações debaixo de consentimento e sigo a vida. Hoje, quer dizer, hoje não, a partir de agosto de 2020, quando a lei estiver em vigor, que cenário que você vai ter? Você vai ter múltiplas bases legais e aí o desafio é encontrar qual a base legal mais apropriada para justificar aquele tratamento. Às vezes vai ser o consentimento, às vezes vai ser uma dessas outras aqui. Vamos dar um outro exemplo aí mais claro. Outra base legal que existe para tratamento de dados pessoais, tanto de saúde quanto dados pessoais comuns, é o cumprimento de obrigação legal regulatória. Qual que é a ideia? Existe uma lei, uma norma, enfim, alguma coisa que de fato te obrigue a tratar dados. Seja manutenção de registros médicos, no setor financeiro, por exemplo, você tem registro dos últimos 5 anos de atividade para saber se a pessoa eventualmente combater lavagem de dinheiro, combater fraude, esse tipo de coisa. Ou seja, normas que podem ser tanto setoriais como gerais, que exigem aí alguma atividade de tratamento. Quando isso acontece, ou seja, já tem uma resolução, já tem uma outra lei que diz guarde essas informações por X tempo, registre tais dados, etc, etc. Isso você vai fazer essa atividade de tratamento e a base legal para você fazer isso é cumprir com essa obrigação legal regulatória. Qual que é o trade-off? Você não pode simplesmente, a partir da lei entrando em vigor, falando o seguinte, que bom, já que eu tenho esses dados, já que eu tenho os últimos 5 anos de transações, diria um banco, vou aproveitar e criar um perfil dessa pessoa e mandar e-mail marketing à vontade, porque eu conheço os últimos 5 anos da vida financeira dela. Ela pode fazer isso? Pode, não com fundamento na mesma base legal de cumprimento de obrigação legal regulatória. Ela vai ter que encontrar uma outra base legal que permita isso. Então, o grande raciocínio que vai passar a ter que ser feito, seja no setor de vocês ou de qualquer outro, é o seguinte. Eu tenho um banco de dados. Eu uso esse banco de dados para 15 finalidades diferentes. Qual dessa finalidade, qual a melhor base legal? Então, o raciocínio é esse. Bom, eu vou tratar dados de saúde de paciente. Eu preciso de consentimento dele. Ok. Eu preciso de dado normal do meu funcionário. Consentimento não é uma boa opção porque talvez ele não seja visto como livre. Eu vou encontrar isso no quê? Execução do meu contrato de trabalho. Eu vou pegar a mesma base de dados, eu quero mandar uma correspondência para o sujeito perguntando se o tratamento está ok, para ele me dar um feedback de volta, algum problema em fazer isso. Você está dentro da lógica de que você ainda executou o contrato e você está perguntando como é que isso foi tratado. Quando a gente fala em outros setores, que tem, por exemplo, muito combate à fraude, coisas desse tipo, todo mundo tem um chamado interesse legítimo, ou seja, uma justificativa para dizer eu preciso tratar esses dados para alcançar uma finalidade que é lícita e que não viola o direito de ninguém. Então, esse quebra-cabeça, encontrar a melhor base legal para cada finalidade, que é um dos principais desafios aqui desse processo todo de adequação. A legislação também fala em exercício regular de direitos, inclusive em contrato, né, no parte dos dados sensíveis, em processo judicial, administrativo e arbitral. Aqui é mais ou menos a mesma lógica, né? Vamos pensar no exemplo mais banal. Você tem empregados e os empregados eventualmente se desligam da empresa e podem eventualmente entrar com reclamações trabalhistas, né? Então, qual que é a base legal que justifica você manter essas informações aguardando uma possível ação judicial que pode vir ou não a se concretizar? Você quer eventualmente poder exercer seus direitos que estão previstos na legislação, você precisa poder se defender, né? Então é até interessante que a gente notou algumas práticas de alguns clientes que têm uma postura do tipo, a pessoa se desligou, deixou de ser meu cliente, deixou de ser meu usuário, deixou de ser meu empregado, eu elimino essas informações. E até é possível fazer isso, mas pode ser um risco, né? No sentido de que e se você tiver outras situações que demandariam utilizar aquelas informações para outras circunstâncias. Então acho que esse é um ponto interessante, a lei te dá essa possibilidade. Proteção da vida ou incolumidade física é outra base legal, ou seja, você pode tratar dados com base nisso, mas aqui não pensem que é um conceito absurdamente abstrato.
infelizmente não dá para argumentar o seguinte: no limite, uma operadora de plano de saúde ajuda a salvar a vida e incolumidade física das pessoas, então eu posso fazer o que eu quiser com os dados, logo não preciso dessa palestra. Não, infelizmente não é tão simples. A ideia aqui é que o titular de fato esteja numa situação de perigo, de ameaça à vida e incolumidade física dele, e que algumas práticas de proteção de dados seriam justificadas. Por exemplo, câmera de vigilância. Você pode ter um cenário em situações, por exemplo, imagina uma agência bancária que queira, eventualmente, sabe que é uma área potencialmente sujeita a assalto. Será que é justificável a manutenção de vigilância e o tratamento dos dados, do rosto das pessoas com base nisso? Possivelmente sim. Agora tem que ser bem documentado, bem justificado. Então é um exemplo que às vezes dá para esticar, mas não demais. Existe uma base legal extremamente importante que não se aplica, infelizmente, para o setor, não para o setor, mas para dados de saúde, que é a figura do interesse legítimo. Interesse legítimo é aquela base legal por meio da qual você, como controlador, como empresa que precisa tratar aqueles dados, faz uma espécie de teste de ponderação que consiste em analisar o quê? O que eu quero fazer com esses dados? De fato, eu tenho uma finalidade legítima? Eu vou fazer algo que é lícito, que faz sentido, que está dentro das minhas atividades regulares? Não precisa ser algo nobre ou benéfico a alguém, desde que seja permitido, já é a primeira parte do teste. Segunda parte do teste, do interesse legítimo, será que eu preciso dessa informação mesmo? Ou para poder alcançar esse objetivo? Se eu quero combater a fraude, essa informação só é útil ou ela é realmente necessária? Essa é uma linha que vai ser observada. E, finalmente, quando eu uso dados pessoais em nome do interesse legítimo, será que eu violo algum direito fundamental de alguém? Será que eu prejudico alguém ao fazer isso? Vamos dar um exemplo que eu gosto bastante, que são os wearables, né? Os aparelhos de medir atividade física. Vou imaginar que a mesma empresa que fabrica o wearable também venda artigos esportivos e queira olhar então e fazer uma publicidade direcionada para quem faz parte ali do seu hall ali de usuários. Eles olham para a base inteira, eles tratam esses dados de saúde com consentimento, que a pessoa se cadastrou lá, fez a conta do site, registrou o produto, aquela coisa toda, mas agora eles querem mandar um e-mail marketing de um tênis para ultramaratonistas. Individual, né, para cada um que for identificado. É uma finalidade diferente, não estaria coberta pelo consentimento original. Como é que eles fazem isso? Talvez recorrendo ao interesse legítimo, mas não usando os dados de saúde, traçando o perfil de quem tem muita atividade física regular. Aí eles olham para o agregado e falam, bom, 2% desses usuários de fato são superatletas, profissionais praticamente, mais de 100 km de volume de corrida por semana, tempo aí livre para se dedicar para atividade física. Esses caras faz sentido direcionar essa publicidade. Será que houve uma violação de algum direito dessas pessoas? Será que é surpreendente receber essa publicidade? Possivelmente não, possivelmente está ok fazer isso. E no outro cenário? E nos 23%, 24% de pessoas que compram o wearable, fazem a promessa de ano novo, dizem que vão correr, que vão se alimentar direito, vão se exercitar, mas seguem, né, com a vida sedentária normal, vão na padaria de carro, né, futebol no final de semana, se cair não levanta mais, e aí a mesma empresa fala o seguinte, vamos compartilhar esses dados com a seguradora e dizer, ó, não sei quem aqui passa de 50, nem vende seguro de vida, ou aumenta o prêmio significativamente. Percebam que no primeiro exemplo fazer publicidade provavelmente seria ok, no segundo exemplo provavelmente não seria nem um pouco ok, dentro de uma lógica de que você eliminou do titular a possibilidade de questionar a contratação ou a possibilidade de contratação com base numa informação que foi repassada a um terceiro de maneira unilateral sem ele ter controle sobre isso e que afeta significativamente a vida e os direitos dele. Então, claro que é um exemplo caricato, mas ajuda a entender o que está por trás desse teste do legítimo interesse. Eu estou explicando ele aqui, mesmo ele não se aplicando para dados de saúde, para deixar claro que ainda assim ele tem aplicação no dia a dia de vocês, quando estivermos falando de dados que não são dados de saúde. Vai ter várias situações em que os dados são só dados pessoais e que o legítimo interesse vai ser uma base legal a qual vocês vão poder recorrer. No entanto, justamente porque o legítimo interesse é esse teste de ponderação que a empresa faz, documenta e fica sujeita à fiscalização, mas ela pode simplesmente tratar dados com essa justificativa, havia uma preocupação muito grande no processo legislativo de que as empresas abusariam do legítimo interesse e é por isso que ele acabou não sendo incluído, também por inspiração no direito europeu, no rol aí de possibilidades de tratamento para dados sensíveis, incluindo aí os dados de saúde. Então, infelizmente, não dá para usar essa base legal quando a gente está falando de dados de saúde propriamente dito, mas ela permanece extremamente importante. Tanto que, uma estatística bastante recente, que um profissional da Europa, um rapaz chamado Eduardo Ustaran,
que é um dos professores aí mais ativos no GDPR e coisa e tal, ele conseguiu levantar uma estatística com vários escritórios europeus que fez lá uma espécie de análise de quais bases legais as empresas europeias ou que operam na Europa passaram a usar depois que o regulamento europeu realmente foi reformulado e passou todo mundo a se preocupar. A estatística é bastante impressionante. 70% das bases de tratamento são em legítimo interesse, 20% em contrato, 5% em consentimento e o resto outros. Então é interessante de ver o quanto isso é importante, mas de novo, não para dados sensíveis, não para dados de saúde. O que resta para os dados de saúde? Aí sim a gente entra em alguns aspectos setoriais, né? Ou seja, você tem a administração pública que criou um guarda-chuva para si próprio, dizendo, quando eu quero executar políticas públicas, eu posso tratar dados pessoais. O que significa executar políticas públicas? Isso é o que o governo faz, né? Quer dizer, é tudo que posso fazer. Órgãos de pesquisa para realização de estudos, e infelizmente não dá para criar o órgão de pesquisa automático, né? O órgão de pesquisa é definido na legislação como uma entidade não governamental, que tem o seu estatuto, esses objetivos de pesquisa, tudo bem detalhado, documentado, ou eventualmente entidades públicas dedicadas à pesquisa também. Meu ponto é que não dá para criar um think tank e magicamente dizer joga os dados lá porque aí fica isento da legislação. Não é assim que funciona. Profissionais ou entidades de saúde para tutela da saúde, e aqui nós estamos falando de fato de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, enfim, quem atende, e entidades de saúde, que apesar da lei não definir, a intenção legislativa era onde de fato a pessoa é atendida. Nós estamos falando aí do hospital, do ambulatório, do consultório, e não da atividade dos planos das operadoras. Isso é importante porque, assim como não dá para encaixar genericamente em proteção da vida a operação que vocês fazem, também não dá para encaixar genericamente isso daqui. Essa distinção foi muito bem tratada. Proteção ao crédito, que é para o setor financeiro aqui nem se aplica, e é possível também prevenção à fraude, segurança em processo de identificação e autenticação. Isso veio do setor financeiro, estava muito preocupado com o uso de biometria, né? Seja em caixa eletrônico, seja em vários sistemas, e conseguiu enfiar na legislação a ideia de que você pode usar dados sensíveis para essa finalidade de autenticação. Resumidamente, para dados de saúde, vocês têm bem mais limitações do que vocês têm para dados comuns, dados pessoais convencionais, vamos dizer assim. Por quê? O consentimento ele é mais exigente do que é o normal, não se aplica legítimo interesse, execução de contrato pura e simplesmente também não se aplica para dados de saúde, você acaba ficando limitado a cenários em que você tem ou consentimento direto, ou você tenta ver onde seria enquadrável de outra maneira. Vocês podem se perguntar, mas por que essas restrições? Por que o setor de saúde foi tão castigado pela legislação? E a realidade é que, de certo modo, vamos dizer assim, em Brasília tem um ditado que eu particularmente adoro, que é ou você está na mesa ou você está no menu, né? E a realidade é que muitas pessoas que engajaram cedo nesse debate foram o setor de tecnologia e o setor financeiro. Eu acho que o resultado é bem óbvio na redação final da legislação. E há uma percepção de que os dados de saúde não podem ser facilmente divulgados, e aí se criou todo um sistema de certas restrições. Tanto que, está com você? Quando a gente passa, né, acho que tem essa parte que é importante de mostrar como que isso passou a funcionar. Isso é meu, hein? Na verdade, eu ia comentar. Não, então pode seguir. É só para a gente mostrar, acho que, já que eu entrei nesse assunto, como que as restrições ficaram. E só para explicar a gênese aí, para passar a palavra para o Teiro, originalmente a legislação trazia na regulação de dados sensíveis essas vedações só do parágrafo 3º. O que o artigo 11 diz? Que a parágrafo 3º, comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais sensíveis a fins de obtenção de vantagem econômica poderia ser objeto de regulação ou de vedação, de proibição pela autoridade. E parava aqui a restrição. Era só isso. Ou seja, a autoridade iria olhar para esses dados sensíveis e falar, poxa, aqui passaram dos limites, aqui vamos regular, aqui vamos fazer isso, fazer desse jeito. No entanto, ao final dos debates legislativos, apareceu um parlamentar determinado que, vamos dizer assim, gritou e bradou aí aos quatro ventos que as práticas do setor farmacêutico, não setor farmacêutico, das farmácias em particular, precisavam ser coibidas, e apareceu com essa redação mirabolante aqui do parágrafo 4º, dizendo que simplesmente é vedada a comunicação ou uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com o objetivo de obter vantagem econômica. E aí criou-se a única exceção na época, antes da medida provisória alterar isso daqui,
para portabilidade de dados quando consentido pelo titular. Veio a MP e falou o seguinte: não, isso não faz sentido. Vamos estender isso também para a necessidade de comunicação para adequada prestação de serviços de saúde suplementar. Onde que está o perigo aqui? Primeiro, na interpretação histórica de dizer que isso já não estava incluído aqui, porque precisou criar a exceção. Vamos até abstrair isso. Segundo ponto, qual que eu vejo a preocupação aqui? Das 176 emendas que a medida provisória 869 recebeu, entre ela ser feita em dezembro e ela começar a tramitar em fevereiro, pelo menos umas 20, se não me falha a memória, são para remover essa permissão e retomar o texto para um modo mais restritivo. E acho que a Pira pode comentar um pouco de como isso é danoso aí para o setor. Exatamente. Aqui, claramente, a ideia era ter uma exceção que daria um conforto para o setor, justamente para quando fosse para fins de adequada prestação de serviço de saúde suplementar, se tivesse aí uma possibilidade, um leque maior de possibilidades, independentemente das bases legais, para fins de atendimento e assistência à saúde. A grande dificuldade que a gente encontra aqui é justamente a interpretação disso, porque a lei, embora não queira travar nenhum dos setores, em particular a saúde, por outro lado, ela confere inúmeras garantias, como a gente está vendo aqui. Então, a interpretação do que é adequada à prestação de serviço dá margem para muita discussão. Então, existe aqui, de certa forma, um conforto, mas, ao mesmo tempo, uma insegurança, caso esse texto venha a prevalecer, porque é o que o Marcel falou. Tem um lobby lá no Congresso também para tentar tirar esse inciso segundo, que é, de fato, seria um problema maior para o setor. Obviamente que, se passar, eu acho que o setor tem um pouco mais de conforto, sem abusos, claro, e observados os princípios da lei, mas acho que aqui realmente é uma questão bastante sensível. Tem um caso concreto que nós discutimos já no escritório, num outro evento que nós realizamos, de um hospital. A gente até participou aí junto com alguns colegas que atuam e militam lá em Portugal, trazendo, por exemplo, o exemplo de um hospital, em que o hospital tinha lá uma plataforma digital sobre a questão de dados sensíveis que eram utilizados na prestação de assistência à saúde, e a autoridade lá de Portugal autuou o hospital por entender que ele estava utilizando ou não estava respeitando os princípios da lei. E o hospital se defendeu dizendo: poxa, mas eu uso exatamente a mesma plataforma que é utilizada no setor público. Mas esse argumento não vingou, justamente porque ele não tinha tomado as cautelas necessárias de fazer o mapeamento e conseguir justificar que, de fato, ele estava utilizando aqueles dados dentro das premissas da lei local. Então, vejam que, embora no Brasil, no setor de saúde especificamente, a gente não tenha conhecimento não de penalidades da autoridade, claro, porque ela acabou de ser criada e ainda não sabemos como é que ela vai funcionar, mas a gente sabe da atuação em outras esferas, muitas vezes, ou no Judiciário, ou mesmo no Ministério Público, PROCON, quer dizer, outras esferas em que essa discussão pode surgir. Mas no setor de saúde especificamente, não existem assim, precedentes onde a gente possa se basear para a interpretação. Daí, realmente, eu volto para aquele entendimento. Acho que não adianta a gente falar só que é bom senso, porque bom senso cada um tem o seu. A gente tem que seguir o que a lei prevê aqui. Os princípios, os fundamentos, as bases legais, as restrições e a exceção, se esse dispositivo vingar. Mas, paralelamente a isso, acho que tendo visto aí todas as bases legais que são possíveis, acho que é importante a gente olhar especificamente para a regulação da agência. Eu vou passar a palavra para a Lidiane, mas eu acho que é interessante a gente olhar aqui como na própria regulação da agência, a gente já tem aí, a gente sabe que é um mercado extremamente regulado, mas normativas específicas que já dão um fundamento aqui para que as operadoras possam tratar determinados dados. Passo a palavra para a Lidiane. Obrigada, Tera. Bem, então, se nós temos essas exceções em que a lei não se aplica, que a Tera acabou de comentar com a gente, todo esse problema de interpretação, nós temos que buscar as bases legais que o Marcelo explicou anteriormente. E se vocês, por acaso, por 5 segundos esqueceram, saúde é o mercado mais regulado que existe. Com agora 444 normativas, resoluções normativas, sem contar as instruções. Então, na hora de vocês analisarem no data mapping qual a base legal se aplica, é muito importante essa expertise na regulação das normas da ANS para quem trabalha com os dados sensíveis de saúde. Então, aqui nós trouxemos alguns apontamentos das resoluções que a gente tem o fluxo de informação, mas lembrando que a própria lei de planos de saúde
E a 9961, que cria a agência, já trata do fluxo de informação e também pode ser uma base legal no cumprimento de legislação. A mais importante, que é, apesar de, na hora que você fala em fluxo de informação, você pensa em CIB, em TIS, a ANS, desde o começo, ela já tem uma preocupação em proteção de dados. Na RN 21, ela já fala dessa proteção dos dados de saúde. E o mais curioso é que nessa resolução, diferente de todas as outras, ela fala proteção do dado do consumidor e não do beneficiário. Então, vendo essa relação que a ANS se preocupa muito, né, nesse momento com a proteção do dado do titular. Então, é uma base legal importante quando a gente utiliza para fazer essa troca de informações, esse compartilhamento naquela cadeia gigante da saúde suplementar. Agora, outro importante, lembrando que quando a gente usa a base legal, a gente não pode esquecer dos princípios que são aplicados, que o Marcel colocou também, que você ter os dados, que foi o caso que vocês ilustraram, você ter os dados de perfil comportamental, perfil de saúde do beneficiário, ainda se aplica a finalidade. Então, não se pode utilizar os dados para o outro fim, além da base legal que foi expressa. A RN 430, ela fala do compartilhamento de dados, que é uma novidade, compartilhamento de risco, que é uma novidade. Então, nós vamos ter essa realidade também, quando houver interesse das operadoras em fazer o compartilhamento de risco, o tráfego de dados também vai ser uma realidade nesse momento. Falando mais especificamente das questões de transparência, que é o que o regulador, a autoridade vai focar no primeiro momento, a 389, que fala do PIN, a 323, que vai falar das ouvidorias, que a gente não pode coletar os dados além do que a gente precisa, que acho que é uma maior prática que a gente acaba vendo, que você coleta os dados sem precisar. Então, aquela questão do tipo sanguíneo, de pedir seu estado civil na farmácia, quando você faz alguma compra. Então, ter bastante preocupação com a finalidade e a transparência. Além dessas questões, especificamente para os prestadores, a aplicação do padrão TIS vai ser uma base legal bem interessante, porque você tem a necessidade de receber e passar também essas informações, é uma troca contínua. Então, a aplicação da resolução do TIS vai ser uma obrigação que, inclusive, está na 363, que os prestadores também têm que estar comprometidos com esse padrão. Então, uma base legal muito importante para vocês estarem prestando atenção no data mapping. E aqui, para não me alongar também, essa apresentação vai estar disponível para vocês. A RN 255, ela vai trazer uma informação não tão ligada como base legal, mas que vocês precisam ficar atentos na questão do operador, não operadora, né, que a gente até brincou com essa terminologia do DPO, que ele fala especificamente do responsável pelo fluxo de informações com a ANS. Então, essa pessoa ela não é necessariamente o DPO. Então, é uma previsão que existe na regulamentação, mas que vai ser um grande auxílio para esse futuro DPO. Então, fica muito claro que a ANS já tem essa preocupação com o tratamento dos dados dos beneficiários, e também essa preocupação com transparência, que já foi colocado na RN de governança desse ano. Então, é um momento de vocês se adequarem também às suas operações, aproveitarem para fazer toda essa questão de compliance da operação e se preocupar também com o direito dos beneficiários, dos titulares dos dados aqui, que a Larissa também vai conseguir complementar essas informações. Vou passar para os aspectos finais aqui da lei. E, na verdade, eu gostaria de dar um recado principal. Quando a gente olha as bases legais, acaba que internamente as pessoas falam, vamos pegar o consentimento, porque daí já está lá, garantido, está escrito, assinado. Embora isso venha à cabeça das pessoas como a base legal mais segura, a verdade é que hoje em dia o consentimento não é a base legal mais segura, a não ser que efetivamente a lei exija aquele consentimento. E o porquê? Dentro dos direitos do usuário, tem o direito de revogar o consentimento. Então, uma vez que eu obtiver um dado por consentimento, o usuário vai ter o direito de revogar. E aí eu tenho que parar com aquele tratamento de dados. Então, essa é uma dica importante na hora de análise de base legal. Por isso que é tão importante que a Lidiane passou. Porque no setor de vocês,
O mais importante é olhar as obrigações legais para que na hora que eu esteja fazendo data mapping, eu não sei se alguém já começou aqui, nada mais é do que quais dados uma determinada unidade de negócio coleta, aonde ela coleta, de onde vem esse dado, para onde vai, com quem compartilha, qual o propósito de uso daquele dado. O mais importante disso, na hora de definir qual base legal que esse processo nessa unidade de negócio é feito, é olhar, então, tem uma obrigação legal para aquilo? Provavelmente no setor de vocês tem muita obrigação legal. Então, eu imagino que a base legal que vocês mais vão se utilizar aí vai ser o cumprimento das resoluções e legislações também da ANS. Bom, direitos dos titulares são vários, mas o principal que eu queria falar era a revogação e o acesso à informação. O titular de dado, ele tem direito a ter acesso a quais dados pessoais aquela empresa está coletando, está tratando a respeito dele. Isso pode ser dado de forma simplificada imediatamente para o usuário ou de forma completa no prazo de 15 dias. 15 dias pode parecer um prazo extenso, mas a gente estava discutindo com escritórios europeus que já estão aplicando a legislação europeia, e o que eles contam é que 15 dias é muito pouco, que eles não entendem como os setores brasileiros, a indústria brasileira, não está questionando esse prazo de 15 dias. Porque na Europa são 30 dias e mesmo assim é muito difícil esse cumprimento. Bom, a outra questão que a empresa vai ter que começar a pensar é a eliminação dos dados. Então, até então, muitas empresas coletavam os dados e permaneciam com esses dados indefinitivamente em seus arquivos. Agora a lei obriga a eliminação de dados. Quando? Quando terminar a finalidade de uso, quando o uso estiver sendo excessivo, então ele não deve ser mais utilizado, ou quando tiver uma decisão judicial, ou no caso do consentimento, quando tiver a revogação do consentimento. Bom, Larissa, mas vamos lá, e eu tenho que me defender em ação judicial, eu posso ter alguma obrigação legal de manter os dados por 5 anos, tudo bem, porque a lei coloca exceções a essa eliminação. O dado não precisa ser eliminado quando tiver que cumprir uma obrigação legal. Embora não esteja claramente na lei, a gente entende que pela base legal de exercício regular do direito, você poderia manter o dado para se defender numa ação judicial, mas lembrando aqui, é para defender na ação judicial, não é para usar para o marketing, não é para usar para as outras finalidades que existem. E daí eu queria passar direto aqui para a parte das penalidades. Pode passar. Vamos direto para lá, depois a gente fala da autoridade. Pode passar. Eu acho que isso é importante. Então, quais são as penalidades hoje em dia na lei? Advertência com prazo para correção, e ela vai variar, da advertência à multa, as penalidades. A multa é 2%, uma multa máxima, 2% do faturamento da empresa até o valor de 50 milhões por conduta. Bom, você está dizendo que se eu tiver um vazamento de 50 milhões de dados, é esse valor versus 50 milhões? Não, é por conduta de vazamento de dados. Então, é por conduta de violação da lei específica. Mas, claro, que tem outras questões. O bloqueio ou eliminação daqueles dados que estão sendo tratados de forma em violação à lei, ou mesmo que a gente fala que é bem grave para a empresa, que é a publicidade da infração. Porque imagina só como que isso afeta até a parte de valorização da empresa, da marca, se for a público, contando que teve um vazamento de dados. Se a gente pensar, isso é um pouco o que aconteceu com o Facebook na parte de fake news. Porque uma das discussões é um compartilhamento de dados que supostamente não deveria ter sido utilizado por uma determinada finalidade, e isso veio toda a discussão de fake news, desse compartilhamento, isso afetou até mesmo o valor da empresa. Então, a gente pensa muito só na multa, valor de 2% do faturamento, mas é muito importante a gente lembrar que a autoridade pode aplicar a publicidade da infração. E isso aqui são as multas, são as penalidades administrativas. Além disso, existe ação de responsabilidade civil
que quem se sentir ofendido pode propor, ou mesmo associações que vão passar a ler de fato termos de uso. Se ninguém lê até agora termos de uso e política de privacidade, acreditem, as associações aí de defesa de determinadas classes vão passar a ler as nossas políticas que a gente faz lá no escritório, né? Bom, por que é importante um compliance de dados na empresa? Não só para cumprir a lei, mas que isso tudo fique muito registrado, com o treinamento das pessoas, as políticas internas das empresas de proteção de dados, toda essa parte que for feita para a implementação da LGPD, que isso fique tudo arquivado dentro da empresa, porque isso vai ser usado pela Autoridade de Proteção de Dados na hora do parâmetro da penalidade a ser aplicada. Então, se a empresa conseguir demonstrar que ela efetivamente agiu com seriedade na proteção dos dados dos usuários, certamente isso vai ser levado em consideração na hora de uma aplicação de penalidade. E aqui eu só queria mesmo passar um recado final. Tem um artigo da lei que às vezes passa despercebido e a gente gosta de puxar esse artigo de lei. Ele diz que as empresas de um determinado setor poderiam fazer códigos de conduta e esses códigos de conduta regulamentar práticas daquele setor. E por que isso é importante? Porque esses códigos de conduta poderiam ser levados para a Autoridade de Proteção de Dados. Vamos imaginar, quem é a Autoridade de Proteção de Dados? Da forma como ela está estruturada na MP, é uma entidade que tem 5 diretores. Se a gente der sorte, um diretor vai ser de mercado de saúde. Mas e se não for? Existem certas práticas que são comuns, que são necessárias no setor de saúde, que o setor como um todo precisa levar essas práticas para a Autoridade de Proteção de Dados. Então, uma forma de se organizar, e daí não só pensando cada empresa para dentro de casa, mas pensando como setor, é nesse código de conduta onde determinadas práticas, essas são as bases legais que a gente usa, existe já regulamentação da ANS para isso, poderia ser levado de uma forma mais institucional para a Autoridade de Proteção de Dados. Eu acho que eu vou parando por aqui. Essa parte final é o data mapping, né, que a gente fala, o que as empresas precisam fazer para se regulamentar, ficar de acordo com a Lei de Proteção de Dados. Muitas empresas já estão nesse processo. Eu posso contar aqui os 5 steps principais do processo. O primeiro, a gente sempre fala que é muito importante ter um kick-off. O kick-off que vai colocar as key persons, né, que a gente fala da empresa, responsáveis por esse projeto de implementação, juntos, com a apresentação do que a lei, quais os impactos da lei para a empresa e como isso vai ser estruturado dentro da empresa. Em seguida, pode haver um treinamento para todos aqueles que vão ter que efetivamente fazer o fluxo desses dados, para eles entenderem, se engajarem nesse projeto e também não responderem os questionários errados, porque retrabalho só vai gerar problema para a empresa e de engajamento daquele setor que parou ali um dia de trabalho, 3 horas do trabalho dele, para realmente responder fluxos de dados, questionários, e se não estiver correto, ele vai ter que refazer o trabalho. Isso é muito ruim para engajamento. Então, o segundo step é o questionário. Então, é a aplicação de questionários para as unidades de negócio, que a própria empresa aponta como são as unidades de negócio que lidam com os dados, e aí tem desde RH até os setores específicos, né, da indústria de vocês, que vão lidar com dados. E esse questionário é mais um checkbox, eles vão clicando e dando algumas informações de como eles usam aqueles dados. Por quê? Tudo isso depois é planilhado, da onde o dado veio, quem coletou, quais são os dados, para qual uso é feito, para que se consiga chegar em 2 coisas. 1, definição de base legal, e 2, que todo mundo gosta dessas palavras, gap analysis, né? Que nada mais é, ontem eu estava analisando e daí era de uma ouvidoria, e daí tinha nome do pai, da mãe, não sei o quê. Tinha tanto dado, eu falei, nossa, para você fazer uma reclamação na ouvidoria, a ouvidoria precisa puxar todos, tinha até fotografia. Falei, mas para eu fazer uma reclamação na ouvidoria, a ouvidoria precisa da minha fotografia, aquilo me chamou a atenção. Então lá no Gap Analysis, o que você vai falar? Olha, talvez estejam sendo coletados dados em excesso.
que vai contra o princípio da de você só obter os dados para as necessidades de uso. Depois disso, definir o base legal, fazer os relatórios e resolver os gap analysis. Então, onde que a empresa tem que atacar. E aí, começando do core mesmo. Imagina, a gente brinca aqui, se é o Google, 90% da receita vem de AdWords, para qual serviço você vai olhar para atacar primeiro? AdWords, porque é para lá que a autoridade vai olhar o seu negócio. E, por final, olhar os contratos. Então, tudo aquilo que a gente definiu, que é base no consentimento, revisar as cláusulas contratuais, para ver se elas estão em caráter informativo, ou quando eu tenho compartilhamento de dados, o Data Map acusou lá, esse dado é compartilhado. Pegar aquele contrato e revisar, para saber se eu tenho as proteções legais, porque eu, como controlador, estou instruindo alguém a processar dados, por exemplo. Então, eu tenho que colocar as proteções legais naquele contrato. Então, parece simples, mas não é. A gente já está em alguns e sabe que isso leva mais tempo do que a gente imagina. É um processo intenso na empresa, então é importante que todo mundo dentro da empresa esteja muito engajado. Eu acho que assim a gente termina, não sei se vocês têm algum aspecto que vocês gostariam de trazer. Eu acho que o desafio está todo. O desafio está evidente, todos nós sabemos que temos um tremendo desafio pela frente e acho que a melhor maneira de discutir isso daqui a pouquinho depois do intervalo aí do nosso coffee break é trazer uma visão mais prática. A doutora Simone Parré, aqui representando a Brange, também vai ficar aqui conosco, e as doutoras Ana Paula e a doutora Thay, que estão aqui também, e a gente vai ter um debate para discutir um pouco aspectos práticos, como é que essas operadoras já estão enfrentando esse assunto da LGPD. Até daqui a pouco. Obrigada.